no dia 4 de fevereiro de 2016, no interesse do procedimento investigatório 1.25.003350/2015-98, na Procuradoria da República em São Paulo, iremos proceder coletivo do senhor Roberto Moreira Ferreira, devidamente qualificado no termo eventos. Senhor Roberto, bom dia. Bom dia. O senhor tem direito de dizer a verdade sobre os fatos que foram perguntados, tudo bem? Sim. Também não pode calar a verdade sobre os fatos que eventualmente o senhor tem conhecimento. E a caso a gente faça alguma pergunta que possa incriminar, você tem o direito de exercer o silêncio. Você presta compromisso de dizer a verdade? Sim. O Dr. Júlio vai iniciar algumas perguntas e, eventualmente, eu e o Dr. Robson vamos complementá-las. Ok? Ok. Dr. Roberto, bom dia novamente. Bom dia. Qual que é a formação do senhor? Sou arquiteto de formação. O senhor é arquiteto, se formou quando? Me formei em 99. O senhor poderia nos descrever de forma breve a sua trajetória profissional desde que o senhor se formou? Me formei em 99, comecei a atuar em construtora como estagiário de obra. Depois sempre atuei na área da construção civil. Certo, desculpe só lhe interromper. O senhor se formou em 99 e no próprio ano de 99 começou como estagiário? Comecei como estagiário antes. Não, sim, e após 99? Após 99, já como arquiteto, tive uma breve atuação no escritório de arquitetura. O senhor se lembra o nome? Era JMR. Era um escritório amador, com 2 colegas de faculdade. Perfeito. Depois disso, eu fazia obra residencial, apartamentos. Depois disso, eu continuei nessa atuação em escritórios, fui trabalhar no escritório do René Fernandes, um escritório aqui de São Paulo de arquitetura. O senhor se lembra o ano? Não me lembro. Depois disso, eu atuei num outro escritório de arquitetura, Bic Simonato. Certo. E depois entrei para uma construtora, Gali CGN. Gali CGN? Gali CGN. Isso em que ano? No ano... Eu já estava casado... 2001. O senhor se casou em que ano? Eu me casei em 2000. Perfeito. 2001, perfeito. 2001. Trabalhei lá durante 5 anos. Sim. Depois a empresa acabou. Eu fui demitido. Aqui faz bastante tempo, doutor. Não, pode até de forma mais genérica. Aí depois que o senhor saiu dessa empresa, o senhor foi trabalhar onde? Aí fui trabalhar em Sorocaba, numa empresa chamada Splice. Certo. Depois trabalhei numa empresa chamada Tex, aqui em São Paulo. Certo. Depois voltei para Splice, lá em Sorocaba, já na área de incorporação imobiliária. Na Gali também era área de incorporação imobiliária. Saí da Splice, vim para uma empresa chamada GRM, aqui em São Paulo, que era do próprio Gali. Já também sempre como incorporação imobiliária. Sim. Da GMR eu fui para a OAS. O senhor foi para a OAS em que ano? Em julho de 2011. Julho de 2011. Isso. O senhor foi convidado por quem para ir para a OAS? E, perdão, quando o senhor diz OAS... É OAS Empreendimentos. OAS Empreendimentos. Sempre eu trabalhei na OAS Empreendimentos. Perfeito. O senhor foi para a OAS Empreendimentos a convite de quem? Eu, na verdade, não fui a convite de ninguém, era uma vaga na Cato e eu fui selecionado por processo. Para qual cargo? Para o cargo de coordenador de novos negócios. Coordenador de novos negócios. Fui contratado pelo Telmo Tonoli. Foi contratado pelo Telmo Tonoli? Isso. Qual que era a função do Telmo nessa época? Era julho de 2011. Gerente de incorporação. Gerente de incorporação. Ele era o seu superior imediato? Meu superior imediato. O
Essa função era equivalente a uma diretoria ou havia ainda uma diretoria acima desse? Não, acima do Telmo tinha ainda o diretor o Luigi Pet. Luigi Pet. Uhum. E acima do Luigi Pet tinha o presidente Carmini. Perfeito. O senhor ficou na OAS Empreendimentos de julho de 2011 até quando? Eu continuo até hoje. Até hoje. O senhor ocupa atualmente qual cargo? Aí eu vou falar minha Por trajetória. favor, é melhor. Até o final de 2012 eu continuei como coordenador de novos negócios. Uhum. Em janeiro de 2013... Só um instantinho, Desculpa. só interromper, só para servir aqui a água e o café e não atrapalhar o áudio. Perfeito. Então, até 2012 o senhor permaneceu como coordenador de novos negócios. Coordenador de novos negócios. Até o final de 2012? Até o final de 2012. Uhum. Aí, em janeiro de 13, Uhum. o Telmo foi promovido a diretor. Diretor de qual área? Diretor de incorporação de São Paulo. Uhum. E ele me convidou para ser gerente de incorporação. Em janeiro de 13. Para assumir a função dele. Para assumir a função dele. Uhum. Certo. Aí eu permaneci como gerente até o final, até o meio de janeiro de 14. Uhum. Em janeiro, na metade de janeiro de 14, o Telmo foi ser diretor no Rio de Janeiro. Uhum. E ele me convidou para ser diretor em São Paulo, que eu estou até hoje. Então, o nome do cargo que o senhor ocupa lá, e ocupa desde janeiro de 14, é diretor de incorporação regional São Paulo. Isso. Desculpa, quando o senhor assumiu essa função de diretoria? Meados de janeiro de 14. Meados de janeiro de 14. Quando o senhor assumiu esse cargo de diretor, quais eram os outros integrantes da diretoria da OAS Empreendimentos? Nesse momento tinha o Telmo, que era diretor no Rio de Janeiro. Uhum. Você tinha Eduardo Villanova, diretor em Porto Alegre. Só um segundinho. Desculpe. Eduardo Villanova, Porto Alegre. Em Porto Alegre. Uhum. Você tinha Lucas Gordilho e Paulo Gordilho, que eram diretores técnicos. Lucas Gordilho, É, ele era diretor técnico. diretor técnico. Qual que é a relação entre se é que existe parentesco entre o Lucas Gordilho e o Paulo Gordilho? O Paulo é pai do Lucas. Os dois eram diretores técnicos. Os dois eram diretores técnicos. Perfeito. Aí você tinha diretor financeiro Ricardo Embaçaí, diretor jurídico teve um breve período, não, já era janeiro de 14. Janeiro de 14, já era Carlos Frederico. Tinha o diretor de Brasília, Fernando Garrido, e o diretor de Salvador, Humberto Garrido. Eu só perdi que o Fernando Garrido era Diretor de em Brasília e o Humberto Garrido de Salvador. E quem era o presidente do grupo? Fábio Anamini. O Carmini saiu no final de 2013 e o Fábio assumiu Perfeito. em janeiro. Todos esses diretores eram pessoas que já integravam a AES no ano de 2013 ou foram pessoas que entraram em... Não, todos já atuavam na empresa. Todos eles já eram diretores. Certo. Como o senhor entrou em julho de 2011 como coordenador de novos negócios, o senhor trabalhava em qual cidade? São Paulo. Em São Paulo. O senhor sempre trabalhou, depois de 2011, em São Paulo? Sim, sempre em São Paulo. Perfeito. Nessa época,
é público que a OAS assumiu empreendimentos da Bancop. Sim. O senhor teve alguma relação com a administração desse negócio, desses Não. empreendimentos que foram assumidos? Não, nenhuma. Nenhuma. Como coordenador de novos negócios, qual que era a função do senhor? É identificar terrenos para comprar novos terrenos, desenvolver projetos de prédios, aprovar esses projetos, fazer o lançamento, o processo inteiro da incorporação imobiliária. Então, como coordenador de novos negócios, só um instantinho para... A senhora aceita com água? Aceito. Doutora, a senhora aceita? Eu sei, obrigada. Um café também, doutora? Não, só uma água. Doutora? Não, só acho. Eu posso pegar? Não, a gente vai decidir. Ah, obrigado. Prosseguir, poxa. Obrigado. Doutor Roberto, então, em julho de 2011, ou melhor dizendo, de julho de 2011 até final de 2012, a função do senhor era coordenador de novos negócios. O senhor disse que cabia ao senhor prospectar novos terrenos. Isso. E não teve contato com os empreendimentos da Bancop. Obrigado. Depois, quando o senhor assumiu a função de gerente de incorporação da Regional São Paulo, a partir de 2012, o senhor teve algum contato com esses empreendimentos? Tive. Aí passei a ter a responsabilidade de ver o andamento das vendas, como é que estavam, enfim, o andamento do próprio empreendimento, como é que ia. Certo. De todos esses empreendimentos que estavam em São Paulo, o senhor era o responsável por fazer essa supervisão? A partir de 2013, sim. Muitos deles já tinham... Desculpe, eu disse a partir de... aliás, é de 2013 mesmo. Isso. Então, a partir de 2013, o senhor era responsável por fazer essa supervisão? Era para ver como é que estavam as vendas, como é que estavam os resultados do negócio e tudo mais. Certo. Alguns já tinham acabado e outros ainda estavam em andamento. O senhor, naquela época, né, como o senhor disse, se reportava ao senhor Telmo Tononi. Sim. Havia algum tipo de cobrança a respeito do andamento dessas obras? Das obras era uma cobrança com a área técnica, a nossa área era mais para ver a cobrança de vendas, de acompanhamento desse sentido. Né? Certo. E como é que foi o acompanhamento desses empreendimentos? Esses eram empreendimentos homogêneos ou eram empreendimentos com peculiaridades singulares? Exemplificando, estavam todos já construídos? Havia alguns que ainda não estavam totalmente construídos, outros estavam só no terreno? Não tinha nada de particular. Tinham alguns que já tinham um prédio construído e você tinha que construir o outro, outros que já tinham prédio com gente morando e você tinha que fazer a outra obra da outra torre. Então cada um tinha uma particularidade. Sim. E o acompanhamento, o senhor disse que acompanhava as vendas. Isso. Não é isso? Como que era feito o controle, especificamente em relação a esses empreendimentos que vieram da Bancop, a respeito de unidades disponíveis para venda? Chegava para a gente através do Telmo chegava uma lista. Através do Telmo chegava uma lista com as unidades que já tinham cooperado, que você não podia vender, e com as unidades que estavam livres para estoque. O meu foco era vender as unidades livres para estoque para você vender a um cliente normal. Então, um cliente comum. Assim. Só para entender então vinha uma lista. Sim. Que o Telmo lhe passava. Isso. Com a indicação de cada empreendimento dos imóveis que estavam disponíveis para venda, que era o estoque da empresa, e aqueles que estavam cooperados. Isso. Ou vendidos já com cooperado, ou já morando, ou já com cooperado. Certo. A gente sabe que esses empreendimentos da Bancop, né, por ser uma cooperativa, eram empreendimentos feitos originariamente por cooperados, com vários cooperados, né, até redundante, cooperando para construir. Como que era feita essa distinção de qual unidade que estava livre e qual unidade que estava com um cooperado? Havia algum documento que o cooperado deveria se manifestar? Como que era feita essa distinção? Quando o cooperado vinha para a OAS, ele vinha com uma carta de crédito
no valor do que ele tinha pago ao Bancop, que era dado de sinal no apartamento. E a diferença? A diferença, ele assinava uma promessa de venda e compra e pagava a diferença para a OAS. Perfeito. E no caso dos cooperados que não procuravam ou não procuraram a OAS? Não tenho conhecimento. O senhor não tem conhecimento? Não. Perfeito. Especificamente, em relação ao empreendimento, a antiga seccional Marcantável, condomínio Solares, o senhor se recorda se havia unidades disponíveis para venda? Sim. Eram muitas unidades? Quando eu comecei a olhar, devia ter umas 40 unidades livres por aí. Isso em janeiro de 13. Isso. Certo. Até o final do exercício dessa função de gerente de incorporação, né, antes do senhor virar diretor de incorporação, em janeiro de 14. Essas 40 unidades, o senhor se recorda quantas, no final desse período, ainda estavam disponíveis para venda? Ao final do período de... Antes de janeiro de 14. Nós entramos em janeiro de 14 com 25 unidades para vender. 25 unidades disponíveis nos Solares. Certo. O senhor se recorda quantos empreendimentos vieram da Bancop para o OAS que estavam sob supervisão do senhor nessa época? Nessa época muitos já tinham acabado, mas foi em torno de 8 empreendimentos ao longo desse período todo, desde que eu, enfim, eu não sei quando entraram lá atrás. Perfeito, 8 empreendimentos. O senhor se recorda dos nomes? Você tinha Guarapiranga, Ilhas de Itália... Só um segundinho. Desculpe. Guarapiranga, Ilhas de Itália, Ilhas de Itália, Altos Butantã, Altos Butantã, Solares, Liberty, Casa Verde. Aí são 6 empreendimentos. Isso. E aí em 2014 a gente estava estudando, não chegamos a comprar, 2 outros empreendimentos, que eram Vilas da Penha e Colina Park. Vilas da Penha e Colina Park. Mas não chegou a fazer o negócio. Certo. Senhor, em relação a esses outros 6 empreendimentos, eles no início de 2013 também estavam sob a venda das unidades desses 6 empreendimentos também estava sob sua supervisão? Sim, sempre com o Telmo olhando todo o processo. Certo. O senhor disse que em relação aos Solares eram 40 unidades disponíveis em janeiro de 2013 e 25 em janeiro de 14. Perfeito. No Guarapiranga, como era? Em 13? Não tinha... Deveria ter 1 ou 2 unidades, muito pouco. Poucas. Em 13 ou em 14? Em janeiro de 13 já tinha muito poucas, em 14 devia ter 1 unidade. No Ilhas de Itália? Em 13... umas 15 unidades. E em janeiro de 14? Não tinha mais, ele acabou em 13. No Altos do Butantã? Em 13 devia ter... Eu não me lembro ao certo, devia ter 4 unidades. E em janeiro de 14? Não tinha nenhum. No Liberty? O Liberty a gente não chegou a vender. Nenhuma. Na verdade, porque a gente começou primeiro fazendo um atendimento aos cooperados e é só vender para colocar os cooperados, não vendíamos para fora. Não houve venda para fora? Não, só para adesão aos cooperados. Só que a adesão foi muito baixa e aí não tivemos que parar. Parar o que? A obra? Parar a obra. Certo. E o Casa Verde? Não chegou a vender. Pelo mesmo motivo do Liberty? Não chegou nem a ser incorporado. Não Tem chegou. incorporação imobiliária feita. Não tem até hoje. Esses empreendimentos da Bancop,
algum deles tinha apartamento de 2 pavimentos ou de 3 pavimentos, duplex ou triplex? Só nos solares. Somente solar. Desculpe, no Alça Butantã você também tinha cobertura duplex. Era duplex no Alto. É isso. O senhor disse que tinha duplex e triplex nos solares? Sim. Essas unidades de mais de um pavimento, elas estavam disponíveis para venda em janeiro de 13 Sim. e em janeiro de 14? Sim. Todas elas? Todas elas. As que não tinham sido vendidas. Né? Eram... Sim. Não, e quantas não haviam sido vendidas? Porque deu a impressão de que eram... Lá os solares são quantas torres? São 2 torres. Com quantos apartamentos em cada... 56 apartamentos em cada torre? cada torre. E em cada pavimento, ou melhor dizendo, tem quantas unidades duplex e quantas unidades triplex? Tem 4 por prédio. 4 duplex e 4 triplex no 4 duplex e 4 triplex no outro. Certo. Então são 8 duplex no total, 8 unidades triplex no total. Perfeito. Totalizando 16 unidades. Sim. Dessas 8 unidades duplex, o senhor se recorda quantos estavam à venda em janeiro de 14? Não me recordo. Mas tinha unidades com certeza. Duplex. Duplex, sim. E triplex? E triplex também. O senhor se recorda quantas estavam à venda? Triplex, você tinha... umas 5 triplex. Certo. Então, na função de diretor de incorporação a partir de janeiro de 14, qual que era a função do senhor especificamente? O senhor pode nos descrever qual? Era acompanhar os empreendimentos que tinham estoque ainda, empreendimentos que estavam sendo construídos, prospectar novos negócios, ir atrás de comprar novos terrenos, desenvolver novos negócios para a empresa. Certo. Cabia ao senhor visitar essas unidades disponíveis para apresentar a clientes? Eventualmente, sim. Em quais circunstâncias? Quando fosse solicitado ou fosse algum diretor da empresa, alguém que fosse lá. Quando fosse solicitado por quem? Solicitado pelo presidente, alguém que me pedisse para ir acompanhar. Perfeito. Em janeiro de 14, o senhor visitou alguma unidade nessas circunstâncias? Não, só no início de fevereiro. No início de fevereiro. No início de fevereiro, o senhor foi visitar qual unidade? O 64A. De qual? Dos solares. Início de fevereiro. Isso. De 2014. Em 2014. Logo depois de eu assumir. O 64A dos solares. O senhor foi lá a pedido de quem? De Fábio Anamini. Por que o Fábio pediu para o diretor de incorporação de São Paulo ir visitar essa unidade no Guarujá? Porque ele tinha tido um pedido de Dr. Léo para a gente fazer acompanhamento da visita do ex-presidente. Visita do ex-presidente Lula? Isso. O Fábio disse para o senhor, isso como? Pessoalmente, por telefone, por e-mail? Pessoalmente. Certo. E como que foi essa conversa? Ele pediu para eu ir para o Guarujá junto com ele para mostrar a unidade. Certo. Mostrar a unidade. O senhor disse, né, que começou como coordenador de novos negócios e depois passou a gerente de incorporação e que aí recebia a lista dos imóveis em estoque e a lista dos imóveis dos cooperados. No condomínio Solares, o ex-presidente Lula já tinha alguma unidade? Não que eu tivesse conhecimento. Perfeito. E o Fábio pediu para que o senhor mostrasse essa unidade ao ex-presidente Lula com qual intenção? Na verdade, ele pediu para eu acompanhar ele na visita lá. Certo.
E o senhor sabe com qual intuito? Com o intuito de, se ele tivesse alguma dúvida técnica sobre o apartamento, sobre o funcionamento do apartamento, eu poderia ajudá-lo. Perfeito. O senhor, de fato, foi a essa visita? Fui. O senhor foi acompanhado por alguém? Fui acompanhado pelo Igor Pontes, que trabalhava comigo, que trabalha comigo. Uhum. E nós fomos lá e ficamos esperando eles chegarem. Certo. O senhor pode nos descrever como foi esse dia? Que horas os senhores foram? Como os senhores foram lá para Guarujá? Fui junto com o Igor para o Guarujá, nós fomos cedo. De carro? De carro. Chegamos lá umas 10 horas da manhã, não sei, de manhã cedo. Uhum. E ficamos esperando eles chegarem. Tá. Ficaram esperando aonde? No apartamento? Na área comum? Na área comum, lá embaixo. Na garagem? Na garagem. Ficamos perto da piscina, na garagem, no espaço. Certo. Quando o senhor diz nós, somente o senhor e o Igor? Só eu e o Igor. E o senhor diz ficamos esperando eles. Eles quem? Dr. Léo, Fábio e o ex-presidente. Perfeito. O Wellington estava também lá. O Wellington, quem é o Wellington? O Wellington foi funcionário nosso, engenheiro de assistência técnica. Ele também estava lá pelas mesmas razões técnicas. Se eu tivesse também qualquer dúvida, ele tinha mais conhecimento, junto com o Igor. Certo. E o... Posso? Desculpe. Não, pode. E aí a gente ficou esperando eles na garagem, eles chegaram na garagem. Chegaram todos juntos? Chegaram em carros separados, mas juntos ao mesmo tempo. Dr. Léo e o Dr. Fábio chegaram no mesmo carro? Sim. E o ex-presidente Lula? Chegou num outro carro com a esposa dele. Com a dona Marisa? Com a dona Marisa. Certo. E como foi? Eles chegaram de carro, da garagem? Chegaram na garagem, nós estávamos ali no hall esperando, subimos no apartamento, subimos direto até o apartamento. O Dr. Léo adentrou o apartamento com o ex-presidente e com a dona Marisa e ficou lá mostrando o apartamento. E eu fiquei junto com o Igor ali na retaguarda, esperando que se fosse chamado para alguma coisa, mas sem participar de nada. E o Dr. Fábio? O Dr. Fábio também ficou junto conosco, um pouco ali no meio de campo. Então as três pessoas que ficaram juntas foram o Dr. Léo Pinheiro, o ex-presidente Lula e a dona Marisa. Perfeito. E eles fizeram o que no apartamento? Eles ficaram olhando o apartamento, foram ver cada ambiente, ficaram na varanda. A gente ficou à distância para não tinha que ficar ali junto, enfim, para preservá-los também. Certo. E o senhor disse que ficou à distância para eventuais dúvidas técnicas. Isso, se fosse chamado... E o senhor foi chamado? Não. O Igor Pontes foi chamado? Também não. O Dr. Fábio foi chamado? Não me lembro. Certo. O Dr. Léo, o ex-presidente Lula ou a dona Marisa falaram alguma coisa com o senhor? Não. O senhor conversou alguma coisa com eles? Perfeito. Depois que eles visitaram cada ambiente, como o senhor disse, o que aconteceu? Eles descemos todos juntos, eles queriam conhecer a área comum do prédio. Uhum. Aí o Dr. Léo mostrou o salão de festas, a piscina. O senhor acompanhou ou... Acompanhei sempre à distância também. Uhum. E quem caminhou pela área comum junto foram só o Dr. Léo, o ex-presidente e a dona Marisa? Sim. Certo. E depois dessa visita? Aí eles desceram, entraram no carro e foram embora. Certo. Nessa visita da área comum, alguém mais viu porteiro, zelador do edifício? Sim, porteiro e zelador viram essa visita. Entre esse momento da chegada e da saída, o senhor se recorda quanto tempo durou essa visita? Um pouco mais de 2 horas, por aí. Certo. O senhor subiu no elevador com quem no apartamento? Subi com Fábio, Igor, Dr. Léo, Marisa e o ex-presidente. O que se falou na subida do elevador? Amenidades, nada importante. Está quente, nada demais. E na descida? Na descida, ele nos cumprimentou, não tinha nem nos cumprimentado, nos cumprimentou, desceu. A gente estava de terno, estava com calor. Ele comentou alguma coisa sobre o apartamento? Não.
Isso aconteceu em fevereiro de De 14, 14. início de fevereiro de 14. Nessa época, esse apartamento tinha algum elevador privativo interno? Não. Era um apartamento de quantos quartos? Era um apartamento de 3 dormitórios, padrão do jeito que tinha sido entregue, De acordo com o memorial de descritivo? acordo com o memorial descritivo. Certo. Depois disso, em relação a esse apartamento, o 64A, o senhor recebeu alguma orientação? Depois disso, o Fábio, tempos depois, me chamou, pedindo para eu fazer um projeto para o apartamento. Depois de quanto tempo? Não sei dizer, um mês talvez. Um projeto o que englobava Um esse projeto para projeto? deixar o apartamento mais acabado, colocando piso nas áreas secas, que não tinha piso, Piso. Uhum. O que mais? arrumando as coisas que teria problema, que tinha um problema sério de infiltração no apartamento, Infiltração, modificando a escada. modificar a A escada. escada era uma escada muito apertada que ligava o apartamento do térreo para o primeiro andar, Certo. fazendo mais um quarto Fazer mais um quarto. e colocar armário. E colocar armário. Certo. E desculpa, fazer também uma... Aí a gente propôs colocar a churrasqueira que não tinha Colocar churrasqueira. e aumentar o deck da piscina. Colocar churrasqueira e aumentar o deck da piscina. Isso. A gente passou essas orientações como? Via e-mail? Não, ele me chamou na sala dele e pediu para eu fazer o projeto com as adequações, deixando o apartamento mais acabado, Certo. mais pronto, né? O senhor já tinha feito alguma adequação com essas características em alguma outra unidade? Com todas essas características, não. A gente tinha por hábito, temos ainda por hábito, de fazer os apartamentos modelo na torre, e a gente depois vende esses apartamentos prontos, com móveis, com tudo. Sim. Em alguns lugares, a gente coloca os pisos nas áreas secas, para que a pessoa já possa mudar. Em Brasília, a gente fez alguns imóveis que a gente fez, também colocou armário, tudo para melhorar, tentar vender, né? Certo. Esse apartamento tinha